Oi, pessoal. Módulo 2, Escola de Crescimento, Religar Life, da comunidade Religar. Estamos trabalhando nesse módulo o livro do pastor Carlito Paz, com Andrei Alves, Alicerces da Nossa Fé. E hoje estaremos trabalhando então com o tema Deus Espírito Santo, que corresponde à parte 5 do nosso material. Eu escolhi essa imagem para que nós começássemos olhando para ela e a representação do Espírito Santo por meio da imagem de uma pomba, né? Relembrando aquele episódio quando Jesus sai do momento do seu batismo, está sendo batizado ali por João Batista no Rio Jordão, e ao sair dali, a Bíblia diz que o céu se abre e desce, né, uma pomba, representa o Espírito Santo, e uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer, nele eu me comprazo. Então essa imagem aí do Deus Espírito Santo como fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus, eu achei essa imagem muito significativa, porque estudar a respeito do Espírito Santo é estudar a respeito de alguém, de uma pessoa, não uma força, não uma energia, mas uma pessoa que compõe a Trindade. Nós sabemos que a Trindade ela é composta, ela é formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um e cada um é um. Tem um ministério e tem uma ação específica na obra da criação, na obra da salvação, e ao mesmo tempo eles trabalham em conjunto, em unidade, em todo tempo. Isso, na verdade, não é algo que seja tão fácil de explicar na linguagem humana, buscando elementos humanos, mas algo que aproxima daquilo que nós conhecemos no mundo natural, que aproxima dessa compreensão da Trindade, quando nós olhamos, por exemplo, para a substância H2O, a água, em estado líquido, em estado sólido e em estado gasoso. Os três estados são a mesma substância, H2O, mas eles se apresentam de maneira diferente, ora como gelo no estado sólido, ora como o vapor, né, no estado gasoso, ora como o líquido, a água líquida em estado líquido. Então, os três são a mesma essência, são a mesma substância, e é um elemento que nos ajuda a compreender um pouco, né, essa grandeza de entendimento a respeito da Trindade. Mas hoje nós já trabalhamos na aula anterior a respeito de Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que orquestrou toda a criação, criou a mim, criou a você, criou tudo que existe, mas ele nunca fez nada sozinho. Deus Espírito Santo estava ali, Deus Filho estava também nesse momento. Mas o Deus Criador, que se apresenta como Deus Pai, né, dentro dessa triunidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar especificamente por conta para fins didáticos, para que a gente compreenda melhor quem é esse amigo, conselheiro e empoderador. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, e eu peguei como base a muitos textos, especialmente do Novo Testamento, mas não apenas do Novo Testamento, fazendo referência ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Mas é no Novo Testamento que ele é enviado a descrição da sua pessoa de maneira assim mais clara, mais objetiva, e ele passa a ser de fato conhecido, especialmente quando ele é enviado ali no dia de Pentecostes para a igreja primitiva.
Jesus havia dito que ele precisaria retornar ao Pai. Eles conversando com os seus discípulos, ele faz esse alerta dizendo, olha, eu preciso ir, porque eu vou para também continuar aquilo que é a minha missão. Eu vou preparar lugar, eu vou preparar todas as coisas para que eu possa retornar e buscar vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar alguém. E é muito lindo, o pastor Abe Uber, quando ele fala a respeito do Espírito Santo, em um dos seus livros, ele diz, ele dá essa explicação. Eu vou enviar um da mesma espécie. É alguém que não é nem mais e nem menos. Ele é alguém como eu, ele é Deus. E aí Jesus, então, ele faz essa declaração. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É muito, muito linda essa concepção ou esse entendimento a respeito da pessoa, da obra do Espírito Santo. Porque Jesus, ele é revelado na palavra também como Emanuel, né? Deus conosco. Mas o Espírito Santo, ele é Deus em nós. Ele é aquele que habita dentro de nós. E nós somos, então, templo do Espírito Santo. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus e passamos a ter um relacionamento de filhos e filhas com Deus Pai, adotados por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí Jesus começa então a fazer uma descrição de quem é, como ele é, o que ele vai fazer, o que ele vem para fazer nas nossas vidas. E isso é um alicerce fundamental da nossa fé. Estamos estudando sobre os alicerces da nossa fé. Então, precisamos de fato compreender a obra, compreender o caráter, compreender a pessoa do Espírito Santo. E eu digo isso assim para vocês com muita abertura, com muita transparência, porque ao longo da minha vida de cristã, né, durante muitos anos, eu considerei Deus Pai, Deus Filho, mas eu ignorei Deus Espírito Santo. E eu já conversei muito com ele, já pedi perdão por esse tempo de ignorância, por esse tempo de falta mesmo, de conhecimento, de me aproximar, falta de relacionamento, falta de aproximação com esse amigo tão precioso, desse amigo tão precioso, que é amigo, conselheiro e empoderador. Hoje eu não consigo conceber a minha vida sem a amizade do Espírito Santo, sem os conselhos do Espírito Santo, sem o poder que o Espírito Santo me dá. Toda a movimentação, as mudanças da minha vida, a movimentação da minha vida, aquilo que eu enxergo em mim como sendo unção de Deus, eu sei que é uma obra, que é obra do meu amigo Espírito Santo. Então ele realmente, ele é o meu amigo, ele é o meu conselheiro e ele é o meu empoderador. E há muitas outras nuances, há muitos outros aspectos que nós precisamos conhecer. Então hoje nós vamos trabalhar na nossa lição 10 aspectos a respeito do Espírito Santo, 10 características que compõem não a definição, mas a descrição da sua pessoa e também da sua obra, do seu ministério, tá bom? Então vamos lá. Número 1, o Espírito Santo é Deus, sendo um com o Pai e o Filho, da mesma essência e igual em poder e glória. João 17, 22, Jesus continua dizendo, falando sobre o Espírito Santo aos seus discípulos, fazendo aquele momento de preparação para a despedida, ele diz assim: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus ele está falando com os discípulos e ao mesmo tempo ele está preparando o ambiente e deixando alguns ensinamentos fundamentais que os discípulos precisariam ter para alicerçarem a sua fé. E um desses ensinamentos e uma dessas verdades que Jesus deixa é exatamente a ideia e o fato de que
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. E Jesus, ele deixa claro que nós, enquanto cristãos, enquanto filhos, também vamos precisar perseguir essa unidade como os três têm, nós também precisamos ter. Mas é importante porque quando ele faz essa declaração, como nós somos um, ele está falando dele, ele está falando de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. Então, os três são um. Por isso nós declaramos, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é um com o Pai e o Filho, ele é da mesma essência, ele tem igual poder e glória. Então nós não podemos esquecer que o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma energia que está pairando no ar, ele é uma pessoa, ele é Deus, como Deus Pai e como Deus Filho. Segunda característica, o Espírito Santo participou ativamente da criação do mundo e inspirou homens para escreverem as Escrituras. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa que passa a existir a partir somente do Novo Testamento. Não, ele sempre existiu. Ele tem a mesma essência eterna de Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sempre existiu e ele participou ativamente de todas as ações de Deus, do Éden, de antes do Éden. São referências de tempo que nós, seres humanos, não temos muito como colocar, porque nós somos limitados em relação a tempo, mas Deus sempre foi, ele sempre é e ele sempre será. Então ele não tem limitação de tempo, o Espírito Santo também não. Ele participou ativamente da criação do mundo. Ele esteve ao longo de toda a história inspirando homens, mulheres para viver a vida de Deus antes mesmo de Jesus chegar. Mas ele também foi aquele que foi a grande inspiração, ele inspirou homens de Deus a escreverem as Escrituras. A palavra de Deus vai dizer, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E, olhe bem, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O Espírito Santo de Deus já estava ali, mesmo quando a terra ainda não havia sido formada e criada com os elementos que nós hoje conhecemos e dos quais desfrutamos. O Espírito Santo estava ali, no meio daquele caos, fazendo parte da organização de todas as coisas. Ele também estabeleceu, junto com Deus Pai e Deus Filho, a criação. E isso se alinha com a palavra que está no Evangelho de João, quando é descrito que no princípio era o Verbo, fazendo uma referência a Jesus, o Verbo de Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, dizendo que Jesus estava também no princípio de todas as coisas. Então eles nunca se separam. O Espírito Santo participou de toda a obra da criação, participa de toda a história da humanidade, vai continuar participando até o fim, ok? Número 3, característica número 3, ele é o Espírito da verdade. Gente, isso para mim é extraordinário, porque nós todos os dias nos deparamos todos os dias com uma série de mentiras. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem essa missão e esse ministério de nos conduzir a toda a verdade. A Bíblia vai dizer que um dia nós conheceremos assim como nós somos conhecidos. Que hoje nós ainda conhecemos em parte, mas nós conheceremos totalmente. Então é verdade, tem muitas coisas que eu e você ainda temos dificuldades para compreender, para enxergar na totalidade. Mas o Espírito Santo é essa pessoa que vai nos ajudando e nos conduzindo à verdade, nos ajudando a vencer, a eliminar, a colocar por terra toda a fortaleza da mente, todo o espírito de engano que se levanta
contra as verdades de Deus. Ele é o Espírito da verdade. Eu amo essa característica do Espírito Santo, porque ele é quem me livra de toda mentira. Muitas vezes a minha mente gera mentiras a respeito de mim, a respeito dos outros, a respeito da fé, a respeito do reino. E o Espírito Santo, ele vem e ele coloca a minha mente no lugar, dentro da verdade. E quando eu olho verdade também, eu faço uma referência aí, a verdade com letra maiúscula, a pessoa de Jesus. Ele é o Espírito da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a verdade e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, João 16:13, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos e diz para nós, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Veja, nós estamos em um tempo que aponta para como uma sinalização a respeito, por exemplo, da volta de Jesus. Nosso pastor até tem dito, não é o fim, mas é um início do fim, muita coisa tem ainda para acontecer. Mas eu lembro que numa das lives o apóstolo Marcos Valério falou assim, nós não fomos surpreendidos, porque a verdade da palavra já nos preparava para situações como essas que nós estamos vivendo. Não que a gente saiba exatamente tudo o que vai acontecer ou como vai acontecer, mas não é uma grande surpresa para nós. Guerras, rumores de guerras, pestes, a verdade, ela está estabelecida na palavra e o Espírito da verdade, ele vai nos conduzindo a toda a verdade. A respeito de tudo, a respeito do futuro, a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa história de vida, do que o passado gerou em nós e às vezes as mentiras que isso quer estabelecer na minha vida e na sua, mas o Espírito da verdade vem e ele quebra a mentira e estabelece a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Eu sou muito apaixonada pela obra do Espírito Santo. Número 4, quarta característica do Espírito Santo. Ele atuou no Antigo Testamento sobre algumas pessoas e veio no Novo Testamento como cumprimento de uma promessa para todas as pessoas. Veja, no Antigo Testamento nós vamos ver registros, relatos da atuação. Ele é chamado o Espírito de Deus. Né? A gente vai ver em relação aos profetas, que eles eram tomados pelo Espírito de Deus e eles profetizavam. Isso não era para todos, era para algumas pessoas específicas, em momentos específicos, mas o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento. E a gente tem esses registros, esses relatos, né? Sabemos que, por exemplo, Saul, ele teve um momento que ele se juntou aos profetas e ele profetizou. E aí nós temos, por exemplo, o relato quando Deus diz para Moisés, Moisés diz assim, olha, eu não consigo suportar o peso de todo esse povo, não estou conseguindo carregar isso. Deus diz assim para ele, eu vou então tomar o Espírito que está sobre você e eu vou derramar sobre outras pessoas. Levante homens, líderes, que eu vou também derramar sobre eles o meu Espírito e eles vão te ajudar. Então, o Espírito Santo, ele atuou no Antigo Testamento, mas quando ele vem para o Novo Testamento, ele vem para ser derramado sobre toda a carne, para ser Deus em nós, em mim e em você. E essa promessa ela foi feita lá no Antigo Testamento e se cumpre em Pentecostes, quando o profeta Joel ele vai declarar, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Então o Espírito Santo, ele tem uma obra para fazer no meio do povo de Deus, daquele que crê em Jesus Cristo. Ele veio para ser derramado sobre toda a carne. Número 5. O Espírito Santo opera a santificação no salvo e o sela para a redenção. Veja que essa palavra selar, ela traz exatamente a ideia de uma marca. O selo
era uma marca que era produzido por um anel que simbolizava muitas vezes a referência a uma família, a um reino. E aí o rei, ele pegava aquele anel com um brasão e ele pressionava contra uma cera quente, e com esse anel, então, ele marcava os documentos oficiais, correspondências, dizendo: isso aqui me pertence, isso aqui faz parte da autoridade, da minha autoridade, sou eu que estou selando. Então, quando alguém via aquele selo, reconhecia que aquele documento, que aquela situação, seja o que fosse, fazia parte da autoridade daquele rei. Então nós recebemos um selo dessa natureza a respeito de a quem nós pertencemos. E quem nos sela para esse dia da redenção, que é o dia que nós vamos ser tomados, ou Jesus volta, ou nós vamos aguardá-lo, já tendo partido e estando no descanso com ele, eu não sei como será, mas nós precisaremos ter um selo, e esse selo ele nos marca, ele vai dizer de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Então, o Espírito Santo é a pessoa que faz isso, e ele vai fazer isso também nos preparando para esse momento por meio da santificação. Há uma obra de santificação chamada de santificação inicial. Eu recomendo para você a leitura para você entender melhor a questão da santificação, porque é profunda, não teria como a gente estar explicando em um vídeo agora. Mas o livro do pastor Luciano Subirá, estou lendo esse livro no momento, O Impacto da Santidade. E lá ele vai explicar a respeito da santificação inicial, no ato da conversão. Vou colocar resumidamente, a santificação progressiva, que é essa que acontece do ato da conversão e ela vai se estender até nós sermos tomados, para termos o nosso corpo glorificado e chegarmos à estatura do varão perfeito, que é a santificação final. Então são 3 níveis de santificação, e quem opera toda essa obra, tanto a inicial quanto a progressiva, que é o que nós estamos vivendo, é o Espírito Santo. Ele que opera, é ele que faz acontecer, é ele que nos ajuda. Romanos 8:9 diz assim, o apóstolo Paulo falando: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. A partir do momento que recebemos a Jesus, não é mais a natureza humana, a lei da carne, a lei do pecado, não é mais o que nos domina. Aí ele diz: mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então veja, a ideia do selo, pertencimento. Então o Espírito Santo, ele nos sela. E é muito importante nós entendermos que nós temos o selo. Mas a própria palavra vai dizer, eu não trouxe esse texto específico, mas a própria palavra vai dizer, olha, tenham cuidado, não entristeçam, não apaguem, não extinguem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas e ele vem para nos selar e para operar a santificação, mas nós temos, sim, nós temos também essa capacidade, eu vou colocar assim, esse poder de extingui-lo, de apagá-lo, de entristecê-lo, ou seja, de que ele se retire. Por isso que o salmista, por isso que Davi, ele vai dizer, por favor, pedindo a Deus, não apague de mim, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então o Espírito Santo, ele pode sim ser entristecido e sair. Número 6, o Espírito Santo regenera o homem e dá a ele um novo espírito e a identidade de santo. Mais do que a identidade de santo, ou junto a ela, a identidade de filho. Santo não porque não erra mais, santo porque santificado, justificado, em processo de santificação progressiva, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como o apóstolo Paulo diz. João no capítulo 3, versículos 5-7, Jesus ainda continua falando com os discípulos e ele diz assim, eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana,
mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Nós estamos falando do novo nascimento. E essa nova pessoa regenerada, esse novo homem, com o Espírito agora vivificado, com o Espírito regenerado, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Por isso que Jesus está dizendo, nenhuma pessoa pode fazer. Eu posso gerar uma vida, eu gerei uma vida no meu ventre, mas a vida que eu gerei foi uma vida natural, foi uma vida humana. Agora, essa vida que eu gerei, um dia conheceu Jesus, e no dia que conheceu Jesus e o recebeu como Salvador, foi gerado como uma nova criatura, mas já não foi por mim. Eu não tenho mais parte nesse novo ser. Foi o Espírito Santo, porque só Ele dá luz, vida espiritual. Só Ele gera a vida espiritual. Então essa obra do novo nascimento, da nova criatura que somos eu e você, é uma obra do Espírito Santo. É Ele que regenera e é Ele que dá essa identidade de santo. E isso é muito importante para a gente como alicerce da fé, porque às vezes nós queremos fazer a obra completa na vida de alguém. E eu quero dizer para você que nós temos uma parte na obra, mas quando estudamos a respeito do cristão contagiante, anunciar, falar, comunicação clara, proximidade intensa, tudo isso, né? Mas essa questão do espiritual, de dar a luz a um novo ser, espiritualmente falando, só o Espírito Santo pode fazer. Sétima característica, na conversão, o Espírito Santo vem habitar em nós. É o que eu estava falando no início, né? Deus conosco, Deus Emanuel, e Deus em nós, Deus Espírito Santo. Ele habita em nós. Romanos 8, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. É extraordinário tudo isso. O Espírito Santo, ele vai nos dando essa certeza e essa confirmação. E a partir da conversão, esse é um processo que vai acontecendo. Ele acontece de maneira inicial, um grande impacto, mas depois ele progressivamente vai continuando. O processo não para dessa habitação do Espírito Santo em nós. E é por isso que nós precisamos ter muito conhecimento da pessoa dele, para nós sabermos como lidar, como nos portar, para que a gente não perca a comunhão, a amizade com o Espírito Santo. Porque senão nós vamos perder tudo. Oitava característica, o Espírito Santo distribui dons aos cristãos e à igreja para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizendo assim, a um, o mesmo Espírito da grande fé, a outro, o único Espírito concede o dom de cura, fazendo essa declaração de que os dons, eles são distribuídos pelo Espírito Santo. E aqui é o que nós queremos focar, que essa é uma obra do Espírito Santo, é ele que vai distribuir dons. Talvez alguém tenha vários dons, talvez alguém tenha somente um dom, mas essa distribuição de dons para as pessoas, para o cristão, né, para os cristãos e para a igreja, ela é feita pelo Espírito Santo e ela tem como objetivo a edificação do corpo, não a competição, não a comparação. Eu tenho mais dons, eu faço assim, eu sei melhor isso. Não, é para a edificação da igreja. Então é importante nós refletirmos dentro do que estamos estudando sobre os alicerces da nossa fé, quais são os dons que eu tenho? Estou usando esses dons para a edificação do corpo de Cristo? Porque é para isso que eles me foram dados. E eu tenho que ter zelo com esses dons, porque quem distribui esses dons é o Espírito Santo. Nona característica, o Espírito Santo
dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. O trabalho dos três é um só, eles trabalham em todo tempo em unidade. A gente retoma um pouco o que falamos lá no início. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. João 15, 26, 27. Então, o Espírito Santo, ele testemunha sobre Jesus, ele glorifica a Jesus. 10ª e última característica. O fruto do Espírito Santo na vida do cristão testifica a sua presença e promove uma vida vitoriosa. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. O Espírito Santo é aquele que, com a sua presença, ele vai promover em nós uma ligação com a videira que é Jesus. Sabe? E quando nós estamos ligados na videira, nós produzimos frutos. E aí é exatamente essa vida vitoriosa que nós vamos vivendo. Uma vida que está intimamente ligada com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, produzindo frutos, testificando de Jesus, mostrando com a nossa vida que Ele está em nós. Eu espero que você tenha aproveitado essas 10 características para relembrar a maravilhosa pessoa do Espírito